Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a este webinar. Meu nome é Fernando Risato, sou consultor da Embarcadero para a América Latina e você tem meus dados para contato, e-mail, blog e nossas páginas nas redes sociais, especialmente aí no Facebook. Um pouco sobre a Embarcadero. A Embarcadero foi fundada em 93 e hoje possui mais de 3 milhões de clientes ao redor do mundo. Esses são alguns dos principais clientes, especialmente de nossas soluções de banco de dados, aqui mais detalhadamente, né? Então, hoje, 90% das empresas do Fortune 100 utilizam algumas das soluções de banco de dados ou desenvolvimento da Embarcadero. Embarcadero Technologies possui basicamente três grandes linhas de produtos: desenvolvimento de aplicações, onde está o RadStudio, Delphi, CBuilder; modelagem de dados, onde está RStudio e o pacote do RStudio para modelagem e arquitetura de banco de dados; e o Power Studio, que é dedicado a performance, otimização e segurança de banco de dados. Aqui um pouco mais do portfólio de produto. Então, de produtos aqui nós temos as ferramentas mais focadas em desenvolvedores, onde está o Optimizer e o RapidSQL, né? Aqui as ferramentas de banco de dados mais focadas no gerenciamento, onde está o Artisan, um pouco também de Optimizer e o Change Manager, e aqui a parte de arquitetura e modelagem, onde está o RStudio. De outro lado, nós temos a linha de desenvolvimento de aplicações nativas, para múltiplas plataformas, Delphi, CBuilder, RadStudio e o nosso banco de dados Interbase, com compilação nativa para iOS, para Android, para Windows e para Mac. Então esse é o portfólio de produto da Embarcadero. E nós vamos passar agora para a apresentação, que é foco deste webinar, sobre DB Power Studio. DB Power Studio é uma suite composta por 4 produtos: DB Artisan, RapidSQL, DB Optimizer e DB Change Manager. Cada um desses produtos pode ser executados individualmente, não há uma dependência técnica entre eles, né? Mas podem ser licenciados então individualmente ou como um pacote, no caso DB Power Studio, com os 4 produtos integrados. Tá? Então, esta é a família de produtos da suite do DB Power Studio. Eu vou falar um pouco sobre cada um deles e aí nós vamos para a parte prática, para as demonstrações de cada uma das ferramentas e como você aplica isso no seu dia a dia. Bem, uma característica comum em todos esses produtos é que todos são multiplataforma. Então esse é o primeiro grande benefício. Em cada uma dessas ideias, desses produtos, você pode conectar múltiplos bancos de dados. Vamos começar pelo Artisan. O Artisan é uma solução para o DBA, que permite acesso a todas as configurações, a todos os objetos, edição visual de objetos para múltiplos bancos de dados. Então você consegue fazer edição de segurança, edição de parâmetros, manipular qualquer objeto, incluindo table spaces ou databases, etc., em múltiplas plataformas, né, a partir de um único console, de uma única IDE. Esses são os bancos de dados suportados hoje pela plataforma DB Artisan. Então você pode conectar aí qualquer um desses motores, dessas bases de dados, permitindo acesso a todos os objetos, acesso direto para um DBA a tudo que ele precisa para fazer a manutenção, mantenimento de uma base de dados. Ok? Então isso é o DB Artisan. Depois nós temos o RapidSQL, uma IDE para desenvolvedores. Então, da mesma forma, uma IDE multiplataforma, onde na mesma IDE eu posso escrever uma query em Oracle, SQL Server, DB2, Sybase e outros, com suporte a debug, com suporte a code completion, insights, etc., para todos os bancos de dados. Ou seja, o desenvolvedor não precisa sair daquela IDE para fazer, né, a construção das instruções SQL, ou store procedures, ou triggers, o que seja, inclusive com debug. Nós suportamos debug nessa IDE para múltiplos bancos de dados. Então é debug visual na mesma IDE para mais de uma plataforma. O DB Optimizer
focado em otimização, em tuning de instruções SQL. Então, DB Optimizer você vai aplicar para monitorar uma base, compreender quais são as instruções SQL que estão mais aí demandando do motor ou que estão com uma performance, e ele vai te ajudar a otimizar a performance das instruções SQL. Né? Também vai te permitir entender se você precisa redimensionar seu equipamento, memória, etc. Tá? Então esse é DB Optimizer. E o Change Manager, finalmente, é um produto para sincronização de metadados e dados. Né? Ele permite que você faça, por exemplo, comparação do esquema, né, do metadado, entre duas instâncias de uma base de dados qualquer, ou entre um archive que você tenha tomado previamente e o banco de dados ali, a instância que está em execução, e comparando isso, obtenha rapidamente diferenças que existem no metadado, né, no esquema ou no esquema da base de dados. Ok? Então, esse DB Change Manager, conforme eu falei, todos eles a mesma característica, são multiplataforma, acesso a múltiplos bancos de dados. Ok? Então, vou passar aqui para essa VM, onde nós temos as ferramentas aqui disponíveis. Vou carregar aqui inicialmente o RapidSQL. Vamos conhecer um pouco do RapidSQL. Esta é a última versão disponível do RapidSQL, né? Foi lançado algumas semanas atrás. Uma das principais novidades é esse dashboard. Agora todos os produtos contam com esta tela inicial, onde você tem acesso a tutoriais, vídeos e novidades do produto. Então, conforme isso é atualizado, né, se você está conectado à internet, se é disponibilizado, por exemplo, um vídeo de um treinamento novo sobre uma função do RapidSQL, você vai receber isso diretamente aqui nessa tela inicial do produto. Tá? Essa edição do RapidSQL 875, né, ela traz algumas novidades, então vou mostrar aqui rapidamente para vocês. Tá? Isso é o que nós agregamos na última versão aí do RapidSQL X16. Né? Então, principalmente, eu gostaria de destacar suporte completo a Postgre. Então, completo, quando eu digo, você tem acesso visual a todos os objetos, edição visual de objetos, etc., debug de store procedure, etc., para Postgre, completo. Tá? Então, todo o suporte para Postgre, assim como nós já temos para outros bancos de dados, como Oracle, SQL Server, DB2, Sybase. Né? E também atualização de plataformas, então Sybase IQ, já na versão 16, totalmente disponível, integrado no produto, e a primeira versão, o primeiro conector para base de dados Big Data. Então, nós agora, a partir de agora, temos ainda a primeira versão, né? Nessa edição nós suportamos Apache Hive, com conectividade direta a este motor de Big Data. Vamos adicionar outros aí ao longo do tempo. Tá? Então, as ferramentas do Power Studio vão suportar as bases, os motores de Big Data. Começamos aí pelo Hive, é um dos primeiros que nós estamos suportando diretamente na interface do RapidSQL. Tá? Então, essas são algumas novidades da última versão 875 do RapidSQL. Voltando aqui para o produto, vou navegar aqui um pouco pelos menus para que vocês compreendam, né, a dinâmica do produto, como é que ele funciona. Aqui à esquerda você tem um Data Source Navigator, né, uma árvore onde você pode configurar as suas conexões. Então, por exemplo, eu tenho aqui configurado conexões SQL Server, Oracle, Postgre, né? Tem aqui também um Teradata, RapidSQL também suporta Teradata, o Artisan também suporta Teradata. Então você consegue fazer queries diretamente no motor aqui Teradata, tudo visual, como vocês estão vendo. Né? A definição do Data Source basicamente é a indicação de IP, usuário e senha, para que você tenha acesso a instância de um dos motores, aí, de um dos bancos de dados que você quer acessar. Né? Para cada uma dessas plataformas que nós suportamos, você tem configurações. Então, deixa eu carregar aqui o Options, para que vocês tenham uma ideia, né, do quão detalhado é o suporte para cada um desses bancos de dados. Ó. Por exemplo, a interface SQL, né, com cada um dos motores. Então você tem aqui configurações N para cada um dos bancos de dados suportados, como é que você quer
que o RapidSQL se comporte, né, com relação a esse banco de dados. Você pode personalizar aqui, customizar uma série de coisas. Você pode customizar o Code Assistant, onde você quer usar completion, onde você não quer, formatação automática, de instruções SQL, qual o padrão que você quer utilizar. Então você pode definir o seu padrão, alterar aqui o padrão. Configurações de debug, né? Como é que eu faço debug nas mais diversas aí plataformas. Então a ferramenta é extremamente configurável, né? Extremamente configurável para, como você pode ver, ela é genérica do ponto de vista que você acessa vários bancos de dados a partir de uma única ferramenta, mas extremamente configurável. Você vai encontrar um suporte muito fino para cada um dos motores aí das bases de dados suportadas pelo RapidSQL. Okay? Vamos começar aqui fazendo algumas conexões. Então, aqui eu vou conectar essa base de dados SQL Server, uma base de dados Oracle, e uma base de dados Postgre, né? Então, iniciando aqui por SQL, né, para que vocês tenham uma ideia de qual nível de suporte que você consegue obter, venho aqui para uma base de dados de exemplo, essa base de dados GIN. Você vai ter aqui uma árvore com todos os tipos de objetos, né, dessa plataforma, no caso SQL Server, e aí você consegue expandir, por exemplo, e aqui você tem acesso às tabelas, mas não somente tabelas, né? Você tem acesso a Store Procedures, você tem acesso a Functions, edição direta aqui de índices, etc., Primary Keys, como você pode ver, tudo de maneira visual, né? Uma simples tabela. Então, se a gente vem aqui para a tabela, botão direito, você tem um sem número de ferramentas de produtividade que vão te auxiliar a ser mais produtivo quando você está criando uma instrução SQL, ou quando você está criando uma Store Procedure, ou fazendo alteração de triggers, índices, etc., né? Basicamente aqui você tem ferramentas que vão acelerar a produtividade do desenvolvedor, né, e do DBA também. Aqui muitos dos recursos que nós estamos vendo vão ser similares ao que você tem lá no no Artisan. A diferença é que no Artisan você tem acesso a todas as configurações do banco de dados e tem as ferramentas de monitoria, mas esses aceleradores de produtividade que você está vendo aqui estão disponíveis nos dois produtos, tá? Então aqui clicando no botão direito você tem uma série de ferramentas de produtividade, e o mais interessante é que o mesmo vai estar disponível, por exemplo, se nós vamos aqui no Oracle, eu posso reordenar minha árvore. Então no Oracle eu gostaria de olhar isso por owner, ou seja, no Oracle é mais fácil que você veja os objetos dentro de um owner, né? Porque aí você não tem o conceito de database como na SQL Server, não tem problema, a ferramenta suporta a visualização por owner. Então aqui eu tenho o mesmo database, o GIN, onde você consegue ter acesso a todos os objetos, etc., desse banco de dados. Então a gente vem aqui, GIN, e aí Tables, e aí você tem a mesma visualização lá do SQL Server, botão direito, uma série de ferramentas de produtividade para Oracle também disponíveis, né? Aí vamos lá para o Postgre. Então no Postgre a mesma coisa, né? Estou conectado, eu tenho aqui databases, venho aqui para database, por exemplo, aí você tem a visão dos databases, né? E aí a gente vem aqui para o esquema, né, vamos aqui no catálogo público, Tables, e aí a gente tem também a mesma visão de tabelas, botão direito, ferramentas de produtividade, e aí edição visual dos objetos. Então, por exemplo, dá um Open aqui, eu tenho a edição visual dessa tabela lá no Postgre. Posso fazer edição de colunas, por exemplo. Então, vamos imaginar aqui que a gente vai alterar aqui o company de 30 para 50, né? E a ferramenta vai automaticamente gerar para você aí o script, tá? Que você pode executar imediatamente ou que você pode schedularizar, por exemplo, para executar num segundo momento, tá? Então aqui, edição visual de todos os objetos, constraints, etc. Visão direta da DDL. Aqui a gente está numa base Postgre. Eu vou retornar, por exemplo, ao Oracle, botão direito, GIN, né, Tables, e aí no Oracle eu tenho também ferramentas de produtividade, eu vou abrir essa tabela da mesma forma, e você tem edição visual
da tabela no Oracle, tal qual você tinha no Postgre, tal qual nós vamos ter ali no SQL Server. Então aqui você pode editar qualquer atributo, gerar o script, né? Mas também você tem visão aqui de todos os detalhes dessa tabela no Oracle. Como você pode ver, ele é sensível à plataforma, ou seja, no Oracle você tem características que não existem no Postgre e que não existem no SQL Server. Então a gente observa aqui que ele adiciona e remove essas guias de acordo com a base de dados que você está conectado. Aqui você tem uma visão do espaço que essa tabela está usando, por exemplo, dentro desse database, né? Visão de partição, se você converter ele para partition, né? Dependências, permissões, edição de permissões, aqui a visão do DDL. Tá? O mesmo, se nós vamos lá, voltamos aqui no SQL Server, nós vamos ter uma visão similar. Eu vou retornar aqui a visualização por tipo de objeto, então GIM, Tables, botão direito, as ferramentas de produtividade, Open, e aí edição visual da tabela lá no SQL Server tal qual. Então isso agrega uma performance ao desenvolvedor muito grande, porque você não sai da IDE para manipular esse ou aquela base de dados, é tudo dentro do mesmo console. Né? Outras ferramentas interessantes que você tem aqui, ó, por exemplo, o botão direito, eu posso fazer uma edição de dados, eu posso criar uma view para essa tabela automaticamente, eu posso usar o Query Builder, a gente já vai carregar ele na sequência, né? Um Simple Select. Então, um Simple Select na tabela, e aí ele vai fazer a carga de dados para você. Quando eu estou vendo um resultado de um Select aqui, eu posso optar, por exemplo, em visualizá-lo somente como um texto, se eu quero exportar isso, ou visualizá-lo como HTML, isso aqui é exportável, né? Você salva em HTML, por exemplo, ou em XML, ou como um grid, onde você tem algumas habilidades aí, legais para selecionar dados, salvar, etc. Então, desde um Simple Select até, por exemplo, botão direito aqui, gerar. Então aqui você tem um Generate, Procedure, eu gostaria de gerar uma Store Procedure de Insert para essa tabela, né? Então automatizo o desenvolvimento de código. Em alguns segundos você tem uma Store Procedure de Insert para essa tabela. Isso está disponível para todos os bancos de dados suportados. Então se eu vou lá no Oracle, vou gerar uma Store Procedure com o padrão do Oracle, bonitinho, a sintaxe do Oracle. Se eu vou no Postgre, vou gerar a Store Procedure para o Postgre, com a sintaxe correta do Postgre. Então, esse tipo de produtividade que realmente faz a diferença para o desenvolvedor. Né? Quanto tempo você não ganha, e além de manter a padronização do código, etc. Né? Então, aí ferramentas de produtividade diversas, por exemplo, extrair dados como XML, habilitar, desabilitar triggers, etc. Né? Então, aqui isso está disponível para todos os bancos de dados. Obviamente, você tem uma variação do que você pode fazer em cada um deles. A ferramenta é sensível a cada um das plataformas suportadas. Né? Então, aqui, edição de objetos, construção de SQL. Obviamente, Code Completion. Então, vamos vir aqui para esse Oracle. E aqui nesse Oracle, a gente vai criar aqui uma instrução SQL. Então você tem Code Completion, por exemplo, Select, isso, from GIM, e aí você tem as tabelas, né? Então, tomar ali Broken, where B, e aí você tem toda a facilidade, né, para escrever a sua instrução SQL. Como você pode ver, quando você tem algum erro aqui na instrução, ele já vai marcando isso para você em tempo real. Né? Então, e aí você tem formatação, né, desse automático aqui da instrução SQL, você tem syntax check. Então, e aí você já pode testar, obviamente, a sua instrução SQL. Então, realmente são utilitários, né, são ferramentas que agregam a produtividade ao desenvolvedor. Algumas outras facilidades que eu gostaria de mostrar aqui, por exemplo, gestão de projetos. É possível integrar o RapidSQL a um versionador, e esse versionador vai fazer o controle de versão de cada um dos artefatos. Você consegue fazer check-in, check-out, etc. Tudo que você faz com código-fonte diretamente integrado aqui na IDE. Aqui no menu Tools, gostaria de destacar algumas das funcionalidades desse menu. Né? Um deles é esse Script Execution Facility. Esse cara, ele
permite que você tome um script qualquer, né? Então, digamos que você tenha que fazer uma alteração de estrutura em várias instâncias do mesmo metadado, ou fazer um insert, um update em várias instâncias de um banco de dados. Você pode colocar aqui essa instrução SQL e selecionar múltiplos data sources. Então, eu posso ir lá e marcar vários targets e executar isso de uma única vez, recebendo aí o resultado ou por e-mail ou gravando um arquivo local de log, né? Posso enviar uma notificação por e-mail, etc., como um job. E aí, de uma vez só, executar esse script em múltiplas instâncias, né? Ou em múltiplos data sources. Tá? Outro cara legal aqui é o Query Builder. Então, esse Query Builder permite que você construa instruções SQL de maneira visual. Eu vou tomar aqui, por exemplo, essa tabela. E depois aqui a tabela de transações. Como eles têm aqui uma FK, obviamente esses caras vão estar já automaticamente conectados, né? Então eu vou selecionar aqui todas as colunas da tabela cliente. E aí você pode ver o SQL sendo gerado automaticamente, né? Então aqui da tabela detalhe eu gostaria somente, por exemplo, o número de units aqui do client transaction, né? Porém no número de units eu quero que isso seja aqui um sum. Então você vai visualmente construindo a sua instrução SQL e aí com group by, então aí você sai como resultado final aqui a instrução SQL já completamente pronta, né? E você pode testar. Aí como você pode ver. Então, editor visual de SQL, né? Então isso facilita também padronização de código, etc. Tá? Então essas são algumas das funcionalidades do RapidSQL, né? Um acelerador de produtividade aí tremendo para o desenvolvedor SQL. Né? Que mais? Vamos aqui para uma Store Procedure, por exemplo. Então, vou tomar aqui uma Procedure, essa aqui, né? Botão direito e eu posso entrar em modo debug. Tá? Então, debug visual, ele vai pedir parâmetros, se houver, debug visual de Store Procedures em todas as bases de dados suportadas, Oracle, SQL Server, DB2, Sybase e agora Postgre. Tá? Isso, nessas bases nós suportamos debug de Store Procedures e Triggers. Então, esse é o RapidSQL, uma ferramenta de alta produtividade para o desenvolvedor SQL. Ok, nosso próximo tópico é o DB Artisan, então agora mais focado no DBA, vamos entender como o DB Artisan pode tornar a vida do DBA mais produtiva. Vocês viram o RapidSQL, mais focado no desenvolvedor. O DB Artisan tem todas as funções do RapidSQL, então o DBA também tem acesso a todas as funções que nós vimos no RapidSQL, porém no Artisan nós agregamos funções que são específicas para o DBA. Então aqui nós vamos focar no que é mais pontual para o DBA. Essa é a página inicial do Artisan, da mesma forma, você tem acesso às principais funções do produto aqui direto, e também vídeos, tutoriais, etc., todos nesse dashboard inicial. Essa é a última versão do Artisan XE6. Eu gostaria de mostrar aqui para vocês alguns detalhes do XE6. Então, suporte a Postgre, assim como no RapidSQL, foi agregado suporte na Postgre com todas as funcionalidades completo, né? E edição visual, etc., e acesso a todos os objetos do Postgre, também suporte atualizado para o Sybase e o Apache Hive, além de Teradata, que já é suportado. Então nós estamos aí entrando no mundo Big Data com as ferramentas do DB Power Studio. Alguns outros avanços, né, como vocês podem ver aqui, todos na direção aí de mais produtividade aos DBAs. Tá? Então essa última versão do Artisan 975 foi disponibilizada aí algumas semanas atrás. Vamos ver o que ela pode fazer aí pelos DBAs. Então, aqui na interface, na ideia do Artisan, da mesma forma você tem um navegador de data sources, onde você pode configurar aí os seus data sources. Né? Vou aqui estabelecer então também uma conexão com SQL Server, Oracle, Postgre, ok?
ok? E a partir do momento que você está conectado aqui num dos data sources, a primeira diferença que você nota é que aqui você já tem informações focadas aí na saúde desse banco de dados, né, dessa instância, nesse caso um SQL Server. Então aqui você tem já uma primeira análise de memória, como é que está se comportando buffer cache, etc., diretamente já na primeira interface, né, uma vez que você esteja conectado a este servidor, né? Aqui informações gerais do servidor, onde é que você está conectado, versão do produto, etc., né? IP ou hostname. O mesmo vai acontecer lá no Oracle, então aqui no Oracle, a visão do SGA, então você já tem uma visão geral da saúde do motor, versão, etc., né? Então eu vou aqui mostrar algumas coisas que são mais voltadas ao DBA para cada um desses motores. Então aqui no SQL você tem, por exemplo, no SQL Server, acesso a todos os detalhes de versão, né, do servidor que você está conectado, configuração, então todos os parâmetros de configuração do SQL Server de maneira visual, você pode editar e aplicar esses parâmetros por aqui. O mesmo vai acontecer lá no Oracle, então veja bem, na mesma IDE eu tenho aqui no Oracle todos os parâmetros de configuração de uma instância Oracle. Então, aqui, por exemplo, visão da versão completa, quais são as versões, client, server, etc. E acesso direto de maneira visual às configurações dessa instância desse Oracle, né? Então, tudo muito prático, tudo muito visual para auxiliar aí acelerar o produto do DBA. Também acesso a storage, todos os parâmetros de segurança, então aqui ó, edição de logins, rules, tudo com todos os detalhes para cada um dos bancos de dados suportados. Então se a gente vier aqui para o Oracle na parte de segurança, você tem da mesma forma usuários, né, rules, grupos, e aí você pode, botão direito aqui, fazer uma edição de um usuário, atribuir a ele quais são os recursos que ele tem ou não, cotas, etc., permissões específicas para objetos. E para cada um dos objetos, cada uma das edições que você faz, né, você tem acesso a toda a DDL, né, como você está vendo aqui. Então, da mesma forma que nós vimos lá no Artisan, né, no RapidSQL, se eu venho aqui, eu tenho acesso aos objetos. Vamos colocar aqui por Object Type, GIN, Tables, e aí da mesma forma, as mesmas ferramentas de produtividade que nós vimos no RapidSQL, né, e algumas coisas a mais aqui para o DBA. Então, voltando aqui nessa árvore, né, nós temos a visão, obviamente, dos databases, mas então aqui toda a edição de segurança. E nós começamos a apresentar já aqui nessa interface algumas informações de performance, né? Então aqui é possível, por exemplo, você monitorar os processos que estão ativos nesse SQL Server, e se há um processo aqui que você queira, por exemplo, matar, botão direito aqui, você pode fazer um kill diretamente no processo. Você consegue aqui uma visão se tem locks, né, ocorrendo na base de dados, e outros critérios mais, outras informações estatísticas, etc., direto do banco de dados, né, como você pode ver, por exemplo, top SQL Cache, etc. Então aqui nesse SQL Server, se eu venho para o Oracle, a mesma coisa. Então aqui eu tenho uma visão. O Oracle nos oferece mais estatísticas, né, mais informações de estatísticas em geral. Então aqui nós representamos todas elas, né? Eu tenho obviamente o básico, que é a visão dos processos estão tomando muito tempo, se tem um lock, por exemplo, um bloco, aí a mesma coisa, botão direito, posso matar aqui a conexão, e visões de estatísticas em gerais, por exemplo, Data Dictionary Cache, visão do SGA, por exemplo, né, etc. Summary aqui do SGA. Então você tem diretamente nessa IDE, nessa interface, olha, os tops 20 SQLs aqui que estão rodando nesse motor. Obviamente aqui é um ambiente de teste, você não tem tanta atividade assim ao mesmo tempo, né, mas isso conectado a um servidor real de produção vai te produzir um cenário diferente.
Então, visão dessas estatísticas, né, para Oracle, para SQL Server, para DB2, para Sybase, onde você pode monitorar o que está acontecendo no banco sem ter que ficar escrevendo instrução SQL uma atrás da outra para poder capturar essa informação. Então, é extremamente produtivo, né? Eu não saio dessa interface visual para tudo, né? O mesmo vai acontecer aqui no Postgre, né? O Postgre, por exemplo, a visão dos processos do Postgre, CI lock, né? Transações que estão aí sendo executadas, tá? Então, acesso visual também a tudo de Postgre, Oracle, SQL Server, DB2, Sybase e agora também alguns motores aí de Big Data. Vamos lá. Vou voltar aqui para o SQL Server e passar por algumas ferramentas aí que vão auxiliar os DBAs no seu dia a dia. Então, além dessa visão aqui direta, né, e acesso a todos os objetos, você tem aqui um menu utilitários. Então, esse utilitários apresenta algumas funcionalidades muito interessantes, todas elas estão disponíveis para todos os bancos de dados. Por exemplo, esse esquema Extraction, Migration e Publication. O esquema Extraction permite que você extraia todo um metadado em arquivos individuais para cada um dos objetos, por exemplo, para uma pasta. E aí você pode versionar isso e fazer um controle de versão de cada um dos objetos dessa base de dados, né? Migration, ele permite migrar, como o próprio nome diz, migrar, por exemplo, uma instância, né, um database SQL Server para Oracle. Ele vai fazer a conversão automática de tipos de dados, índices, PKs e FKs, né? Então, o que esse wizard aqui vai te dar como resultado? Eu posso partir de um banco de dados SQL Server e fazer a migração desse metadado para Oracle. Automaticamente, ele vai criar lá no Oracle as tabelas com os tipos de dados correspondentes, e isso é configurável. Vai criar os índices, as PKs e FKs, tal qual está no SQL Server, e também, se você quiser, fazer a migração dos dados, né? Então aqui é função de migração de dados. Por exemplo, eu posso estar migrando uma base de dados Postgre para Oracle, para SQL Server, não sei, é tudo automático por esse wizard aqui de migração. E esquema Publication, isso aqui vai gerar para você como uma intranet, né, um HTML dos objetos dessa base de dados, aqueles que você escolher, gerando uma documentação em HTML para que você possa, por exemplo, publicar isso numa intranet, etc., né? Então, por exemplo, nós podemos aqui, esquema Publication, vamos fazer para esse motor aqui, para essa base de dados SQL, o GIN, né? esse database, o que é que você quer exportar, né? Então, que tipo de objeto você quer exportar. A gente vai fazer aqui, vamos colocar aqui, por exemplo, tabelas, né? E suas dependências, tá? Vamos lá, resumo. Deixa eu trocar isso daqui, vamos salvar aqui para o desktop. Tá? E aí ele vai trabalhar, vai gerar a exportação e ao final a gente vai carregar esse HTML para que vocês vejam aí como é o resultado disso. Tá lá, concluiu, né? Aí ele vai fazer aqui uma chamada para o browser, então automaticamente você já carrega o cara e você tem a navegação. Então aqui ó, tem um índice, né? Eu consigo navegar pelos objetos e conhecer, publicar essa estrutura de cada um dos objetos, né, dessa base de dados numa intranet, etc. Isso é parte de documentação que muitas vezes é exigido aí do DBA. Então isso aqui automatiza esse processo também de geração dessa documentação, né? Alguns outros utilitários como data load e unload, ou seja, aqui eu consigo exportar dados e importar de vários formatos, CSV, arquivos texto em geral. Visão de projetos, assim como no RapidSQL, eu consigo gerenciar aqui no formato de projetos, ter controle de versão de cada um dos objetos dessa base de dados, né? No menu Tools, também o Script Execution Facility, Query Builder ou File Execution Facility, não faz diferença. Aqui no File você consegue elencar diversos scripts e executá-los em múltiplas instâncias, né? Múltiplos data sources. Tá? Mas o que eu gostaria mais de destacar aqui no Artisan é aqui o menu Analyst. O menu Analyst vai te apresentar
Deixa eu carregar isso daqui para essa base de dados de Oracle. Então vamos lá, eu tenho ele aqui configurado no Oracle. O Analyst vai te apresentar métricas de maneira 100% visual, todas as métricas para uma base de dados. O Analyst, tanto Performance como o Space Analyst, estão disponíveis para Oracle, SQL Server, DB2 e Sybase nesse momento. Então, para esses 4 motores, essas 4 bases de banco de dados, você tem esse dashboard visual para monitoramento. Então, o que esse cara aqui te dá? Você tem uma visão geral, né, da saúde da base de dados, tá? Então aqui storage, os SQLs que mais estão consumindo recursos da máquina, etc. Mas você também tem uma visão individual por cada um dos critérios, por exemplo, memória. Então eu posso avaliar essa base de dados em função da memória, SGA, etc. E posso focar em um detalhe, né? Então eu quero, por exemplo, somente analisar o shared pool, né? Então você tem lá uma visão detalhada do shared pool e todos os informações que compõem, né, esse critério, né? Eu posso ter uma visualização detalhada por I/O. Então aqui como é que está o I/O da máquina, né? A utilização dos recursos de I/O. Por objetos, né? Visão de espaço, esse é bastante interessante, que você tem uma análise de espaço, né? E aqui, ó, a gente está olhando para data sources, né, para table spaces, e esse table spaces está me indicando aquelas que já têm menos de 10% de espaço. Então, se eu encontro aqui uma table space com problema, né, com menos de 10% de espaço, eu posso aqui fazer um clique com o botão direito, Manage with DB Artisan, e você tem a edição visual do table space direto aqui. Você pode fazer alteração de tamanho, etc. Ele vai gerar para você um script que você vai executar lá na base de dados, né? Um outro recurso interessante do ponto de vista aqui da gestão de espaço, né, é enxergar o mapa dessa table space, como é que está a fragmentação dentro de uma table space. Então aqui no Analyst eu venho aqui para o Space Analyst. Deixa ele carregar. Vamos tomar aqui, por exemplo, esse cara, né? Esse table space ER-Data. Aqui você consegue enxergar como está a fragmentação dos objetos dentro aqui dessa table space, né? E uma vez encontrado um objeto que está fragmentado, então, por exemplo, vamos tomar aqui tabelas, né? Então, se você encontrar essa aqui, essa é uma tabela que está fragmentada, né? Vou pegar uma que seja de usuário, né? Essa aqui é de sistema. Uma vez encontrada uma tabela aí com a fragmentação, você pode fazer um clique aqui com o botão direito sobre ela, né? E você tem um wizard de reorganização, né? Esse wizard de reorganização vai gerar um script, né, para que você execute lá na base de dados e promova a reorganização desse objeto. Então você pode escolher aqui quais objetos você quer incluir nesse script de reorganização e ele vai gerar isso para você, para todos os bancos suportados, né? Então isso automatiza esse trabalho aí do DBA. Né? Como é que ele lida com isso no dia a dia, geralmente fazendo scripts manualmente, etc. Então você consegue automatizar esse tipo de trabalho por essas visualizações aqui do DB Artisan. Tá? Deixa eu retornar aqui ao Performance Analyst. Então aqui visão por espaço, por objetos. Então hot tables, quais são os objetos que mais estão sendo utilizados nessa base de dados, do ponto de vista dos usuários, né? Então, quais são os usuários que mais estão demandando e consumindo recursos, né? Visão direta do sistema operacional, isso daqui consegue te dar uma visão, por exemplo, do uso do processador e de disco, etc., independente da visão da base de dados, uma visão direta do hardware, né? Dos recursos de hardware que você tem. Top SQL, bastante interessante, onde você consegue analisar os SQLs que mais estão consumindo, né, e encontrar aqui o texto deles, né, quais são os SQLs que mais estão consumindo recurso nessa base de dados. E nós temos aqui os alarmes, né, esses alertas, eles
são configuráveis, você pode criar qualquer alerta, qualquer estatística suportada pela base de dados, você pode criar um alerta para essa informação. Então, por exemplo, esse daqui está me dizendo que eu tenho tablespaces, 3 tablespaces que tem menos de 10% de espaço livre. Então, esse aqui, o que eu posso fazer? Botão direito, apliquei page, ele vai me levar à página onde eu tenho informação da tablespace, e aqui eu tenho, olha, 3 tablespaces com problema, aí ele vai me dizer quais são elas, e eu posso gerenciar essas tablespaces e fazer as correções. Então, esses alertas, eles são totalmente configuráveis, e essa interface aqui, essa tela, vai ficar exibindo esses alertas para o DBA. Ok? Então, esse é o Performance Analyst. Né? Então você tem aqui o Performance Analyst, que é focado nessa visão de métricas, né, da base de dados, para que você monitore, entenda e faça as correções necessárias na sua base de dados. Isso daqui está disponível para Oracle, SQL Server, DB2 e Sybase. Tá? Então esse é o Analyst Pack. Então esse é o Whitesand, uma ferramenta para o DBA, né, com acesso a todos os recursos da base de dados. Como você viu, você tem acesso a todas as métricas e recursos do banco de dados, edição de parâmetros de segurança, visualização aqui direta de alguns indicadores de performance, visão de processos, onde você pode matar processos, etc. Então, tudo num único console integrado, você não tem que sair daqui para nada, e isso, obviamente, vai ampliar a produtividade do DBA, que hoje cada vez tem que dar conta de mais bancos de dados, e o DBA continua sendo um só lá, né, sendo o mesmo. Então, cada vez ele tem mais bases de dados, maiores bases de dados para dar conta, e esse é o objetivo do Whitesand, é permitir que o DBA tenha realmente uma excelente produtividade, que ele foque naquilo que interessa, né, para melhorar a performance dos sistemas, etc., e automatize o máximo possível os trabalhos que são repetitivos. Okay? Então esse é o Whitesand. Vamos passar agora para o Optimizer, que vai focar mais em monitorar as queries que estão sendo executadas numa base de dados e te ajudar a otimizar a performance dessa query. Então, uma vez que você tenha identificado aqui uma instrução SQL problemática, o Optimizer vai te ajudar a obter uma versão melhor dessa instrução SQL. Então vamos lá para o DB Optimizer. Muito bem, vamos falar agora de otimização, monitoramento e otimização de queries. Né? Então, uma vez identificado um problema, o Optimizer é a ferramenta que vai nos ajudar a compreender qual é o problema que ocorre com uma determinada instrução SQL em termos de rendimento, e vai nos ajudar a obter uma melhor performance. Tá? Então, essa aqui é a ideia do DB Optimizer. Tá? Esse produto você pode utilizar para estes bancos de dados, tá? Então, Oracle, Sybase, DB2 e SQL Server, tá? Especialmente aqui no que diz respeito ao profile e monitoramento, ok? Então, DB Optimizer, esta interface, similar ao que nós vimos no RapidSQL e no Whitesand, você tem aqui na lateral uma árvore de conexões. Desta vez a gente vai utilizar Oracle, então eu estou fazendo aqui uma conexão com Oracle, né? Então, uma vez conectado ao Oracle, você tem acesso aos objetos, etc. Similar ao que você enxerga lá no Optimizer. Porém, aqui o foco é monitorar o database, né, e encontrar soluções para queries com problema de performance. Né? Então, vamos explorar aqui as principais funções do Optimizer. A primeira delas é um editor SQL. A princípio, um editor SQL simples. Né? Então, se nós viermos aqui, você pode ter um select, executar, testar essa instrução SQL, nada de muito novo, porém, esse editor SQL, ele possui uma série de inteligências. Então, eu vou tomar aqui uma instrução SQL, um pouco mais complexa, né? E eu vou carregar aqui um novo editor. A gente vai colar essa instrução SQL aqui. Esse editor possui uma série de inteligências. Por exemplo, eu vou remover aqui uma join. Né? Então vamos imaginar que você recebeu essa query, né, para analisar, você como DBA ou como responsável pelo banco de dados, você recebeu essa query para analisar,
e ela tem um problema de rendimento, e a princípio você não sabe exatamente o que está acontecendo com ela. Então o Optimizer vai adicionar aqui um hint, ó, dizendo, olha, está faltando aí um join na sua query, né? E clicando nesse hint, ele vai automaticamente adicionar o join faltante baseado no metadado, né? Baseado nas foreign keys. Tá? E outras funcionalidades mais, né? Então, por exemplo, vou tomar aqui algumas queries, né? Então, vou pegar aqui um problema de índice, né? Então, vamos considerar essa query, tá? Então, nessa query, eu tenho aqui um problema de índice, né? A princípio você não sabe disso, você não conhece o metadado, então o que ele está me dizendo aqui? Ele está dizendo, olha, nessa query você está usando um número no lugar de string, e isso está suprimindo o índice, ou seja, o índice dessa coluna é string, portanto ele não está sendo usado porque o parâmetro é um numérico, então o que ele vai fazer aqui é substituir isso por um parâmetro texto, e aí passou a utilizar o índice. Assim como esse, existem outros N fatores, né, e inteligências que simplesmente colocando a query aqui no editor do Optimizer, ele vai te dar alguns insights sobre utilização ou não de índice, joins que poderiam estar escritas de uma maneira diferente. Então, um editor SQL, né, a princípio, com uma série de inteligências aí para melhoria de performance de query. Esta é a primeira funcionalidade do DB Optimizer. Depois, vamos falar aqui do load. Então, a função de load permite que você teste uma instrução SQL em uma determinada instância, fazendo uma simulação de execuções em paralelo. Então, como é que essa query vai se comportar, por exemplo, num banco de dados, se eu executar aqui 10 sessões em paralelo dessa query, por exemplo, por 5 minutos. Né? Então, nós vamos tomar novamente aqui o nosso exemplo e vamos colocá-lo aqui. Eu quero rodar esse exemplo por 5 minutos em um intervalo randômico. Né? Eu vou criar outro load. Nesse load eu vou adicionar um SQL aqui manualmente, propositalmente com um problema de produto cartesiano, né, com uma join faltante aqui. Então, DIN, cliente e cliente transaction. Tá? Essa query ela funciona, né? Deixa eu ativar aqui de novo o nosso editor. Essa query funciona, apesar do produto cartesiano, então é ela que nós vamos executar aqui. Né? Também por 10 sessões em paralelo, 5 minutos, num delay aqui fixo. Tá? Então eu quero fazer um load no meu banco com essas duas queries, essa segunda funcionalidade que o DB Optimizer me oferece, possibilidade de fazer um load, um teste de carga no meu banco. E finalmente você tem o profile. Então, o Profile é a ferramenta que vai permitir monitorar o banco. Então, num cenário de produção, né, num cenário real, na verdade, você pode, obviamente, executar a query aqui pelo load e testar o que está ocorrendo, mas também você pode monitorar uma instância lá produtiva e capturar todas as instruções SQL que estão passando por lá. Né? Não necessariamente você precisa gerar a instrução SQL aqui pelo Optimizer. Ele tem esse recurso do load, mas você pode estar monitorando uma instância produtiva onde um RP está correndo, está sendo executado, um software qualquer está sendo executado. Né? Então aqui ele está ativando a seção de profile, a gente não tem atividade ainda nessa máquina. Tá? Aqui essa VM ela tem os bancos de dados sendo disponíveis, então aqui eu tenho um Oracle, né? É nela que a gente vai dar essa carga aqui. Então no momento eu não tenho atividade, como você pode ver. Nós vamos iniciar aqui os dois processos de load e vamos observar aqui através do gráfico do Profiler o que está acontecendo. A grande vantagem do Profiler visual é que ele é o mesmo Profiler, o que você está vendo aqui nessa interface, para Oracle, DB2, SQL e Sybase. Então, você tem uma visão totalmente gráfica do que está acontecendo com o seu banco de dados, muito diferente de ficar consultando métricas e fazendo queries para descobrir ali como é que os planos de execução estão ocorrendo, quais são as queries que estão impactando o meu banco.
né? Então aqui você tem uma visão da quantidade de CPUs disponíveis, se você já consegue imediatamente observar se tem uma carga acima, né? Muito acima aqui das CPUs disponíveis, quem está aguardando na fila aqui para a execução. Aqui você tem uma visão de quais são os SQLs que estão sendo executados nesse movimento. Obviamente, são aqueles SQLs que nós estamos executando ali pelo load, né? Num cenário real, isso poderia ter aqui uma diversidade maior de SQLs. Aqui os eventos que estão ocorrendo nesse momento. E as sessões, né? Ele está aqui criando as sessões que a gente programou ali para serem executadas e quem mais está ocupando, né? Nós vamos deixar ele trabalhar um pouco. Aqui você pode monitorar, por exemplo, somente fazer um filtro e observar, por exemplo, uma aplicação em particular. Então você quer olhar por que um RP que você comprou aí está com mau rendimento, né? Então eu posso filtrar aqui uma aplicação em particular e observar somente as queries enviadas por SRP e identificar, por exemplo, que o fornecedor lá não tem índice em uma determinada query e isso está gerando um full scan e é o que está fazendo o banco ficar realmente lento, né? Então eu consigo aqui filtrar a minha visualização por aplicação ou por owner, né, ou por usuário conectado. Vou deixar ele capturar isso por mais alguns segundos para que a gente possa agora trabalhar um pouco nesse gráfico aqui, né? Vamos lá. Eu vou interromper aqui o processo de load. Então aqui a gente vai interromper esse primeiro load. Vocês podem ver aqui que a VM foi aqui a toda, né, com a carga que a gente deu. Vou interromper esse segundo processo. Vamos voltar aqui para o profile. Muito bem, vamos aqui interromper o profile. Então nós podemos considerar que essa foi a captura, por exemplo, de atividades de um dia, né? Então você pode programar aqui a ferramenta para que ela faça capturas, por exemplo, de 1 hora ou qualquer outra granularidade, mas você pode, por exemplo, capturar 1 hora de atividades, 4 horas ou um dia, um período todo de atividades do seu banco de dados. E depois, isso você pode salvar localmente no seu laptop ou no seu equipamento aí e analisar esse gráfico mesmo estando desconectado da base de dados, tá? Esse gráfico, toda a informação da captura está disponível mesmo offline, mesmo que você esteja desconectado da base de dados. Então, olhando aqui para esse gráfico, vamos considerar que nós temos um problema aqui nesse período do dia, né? Então você analisou o gráfico aí durante todo o dia e identificou que aqui, nesse momento, ocorreu algum possível problema, ou tem uma query aí com uma má performance, né? Então vamos analisar esse instante do dia. Aqui você tem as sessões ativas e, né, no eixo do X aqui você tem o horário da execução das queries. Então você pode monitorar aí todo um dia e depois parar para analisar em que horários do dia você tem mais carga, se de repente essa carga poderia ser movida para outro horário, rodar à noite, etc. Bom, olhando para esse momento aqui, nós temos essa query sendo executada, né? Então, essa query, obviamente, é a query que a gente jogou ali no load, né? Tenho essa query sendo executada. Uma vez selecionada a query, você tem o texto dela, você tem todos os detalhes, estatísticas e etc. de execução, né? Fetches e etc. Quantas sessões estavam ativas dessa query. Toda a informação necessária para que você possa identificar a query e trabalhar com ela, né? Uma vez identificado uma query que possa ter aí um eventual problema, né? Aqui nessa seleção a gente está conseguindo pegar as duas, né? Então aquela query que falta um join e a query maior, mais complexa. Para cada uma delas, obviamente, todos os detalhes, sessões ativas, etc. Uma vez identificada a query, você consegue, clicando aqui com o botão direito, observar o plano de execução dessa query. Então, o plano de execução ele é totalmente visual e vai estar disponível também para qualquer plataforma. Você consegue avaliar aqui detalhadamente o que está acontecendo com essa query, né? Então, aqui, visão de plano de execução para cada uma das queries aqui que a gente está executando. Obviamente aqui tem um access full, porque falta uma join, né? Muito bem, vamos trabalhar cada uma delas. Então a primeira funcionalidade que você tem aqui é a possibilidade de fazer um tuning da query. Então botão direito aqui eu tenho tuning.
O processo de tuning, ele vai tentar gerar casos, né, testes para essa query em busca de uma melhor performance. Tá? Então nós vamos executar aqui o processo de tuning e ele vai gerar diferentes versões para essa mesma query, buscando uma versão com uma melhor performance. Obviamente, essa é uma query extremamente simples, onde você tem uma join faltante. Então vamos observar o que é que a ferramenta vai fazer com esse cara. Ele começou a gerar aqui os casos, né? E está me dando aqui o custo de execução da versão original e aqui o custo de execução das versões que ele está propondo. Então, nessa cara aqui, ó, nós estamos vendo aqui o hint missing a valid join, ou seja, obviamente está faltando uma join, ele está adicionando a join, né? Então, se eu clicar aqui com o botão direito sobre esse cara e fizer um compare to parent, ele vai me mostrar qual a alteração que ele está sugerindo na query. Então, nós saímos da query que não tinha join e ele adicionou a join, fez o trabalho dele. Né? Então você tem aqui a query corrigida com a join. Se nós tomarmos essa query como exemplo, eu vou criar aqui um novo caso dela. Então, clone case, vou desativar a query original e agora a gente vai executar o mesmo processo para essa query que já tem a join. Né? Então vamos executar novamente para essa query que já tem a join. Ele vai derrubar o tempo de novo aqui de execução, porque ele adicionou um novo, ele propôs uma nova mudança, né? Então ele derrubou o custo aqui porque ele propôs uma nova mudança na minha query. Né? Então botão direito, compare to parent. O que ele está sugerindo agora? Que eu adicione um hint, nesse caso é Oracle, né? Um first rows. Então, com esse first rows, eu estou derrubando aqui o custo de execução. Aqui tem uma outra opção com custo maior, porém com um tempo de execução melhor. Então, a gente pode comparar aqui também o que é que ele está fazendo. Ele está sugerindo aqui um outro hint, que é o leading do Oracle, para obter uma melhor performance. E aí o DBA vai analisar qual opção é mais interessante para ele. Né? Mas ele vai sempre seguir tentando encontrar melhores alternativas para minha query. Mas esta é uma query mais simples. Eu gostaria de voltar na outra query, que tem um texto maior, uma query mais complexa. Vamos ver o que ele consegue fazer com esse cara. Então, botão direito, tuning. Aqui nós vamos começar o processo de tuning. Eu vou pedir que ele faça aqui uma análise detalhada da minha query. Ele vai começar a executar, a construir, né, tentativas de melhoria da minha query. Olhando para esse primeiro aqui, ó, ele fez um rewrite, ou seja, ele está reescrevendo, né, a query. Então, vamos comparar. Entender o que ele está propondo. Nesse caso, ele propôs uma alteração aqui do exists, ele está substituindo por um in, buscando uma melhor performance. Né? Nesse segundo caso, o que ele está fazendo é esse in que existia aqui, né? Ele substituiu, fez o inverso e trocou por um exists, aqui na query mais interna, buscando uma melhor performance. Então, essa é a ideia da ferramenta. Ele vai sempre tentar recriar a sua query buscando uma melhor performance. Uma vez que você tem identificado aí uma possível melhoria, por exemplo, essa daqui, né, você pode partir para uma análise visual da sua query. Então, se eu venho aqui para a guia de análises, o que é que ele te dá? Primeiro, que ele te ajuda a entender como essa query está montada. Né? Aqui ele vai te dar o relacionamento entre as tabelas, você tem aqui uma legenda. Ele vai te dar o relacionamento que está ocorrendo entre as tabelas. Então, facilita você compreender a query. Né? Imagina que você, como DBA, ou é responsável pela performance, recebeu essa query. Você não sabe exatamente por onde começar, né? Onde essa query começa e termina, qual o objetivo dessa query. Então, aqui nesse editor visual, ele te dá um gráfico de como essas tabelas estão relacionadas. Né? E você consegue entender onde essas tabelas estão lá no texto. Ó. Então isso facilita o entendimento da query. Aqui você tem um subselect, um in. Eu posso expandir esse subselect e observar qual é a parte correspondente do subselect. Né? Aqui eu tenho um outro in, eu posso expandir novamente, e uma subquery, e um exists. Então aqui eu posso identificar onde está essa tabela sendo usada. Né? E assim sucessivamente. Eu posso navegar pela query, né? Para compreender como é que a query está organizada. Né? Então, essa Visual SQL Tuning é uma ferramenta que te permite
compreender melhor, né, como que a instrução SQL está organizada, como é que ela está montada, e isso obviamente facilita no seu entendimento e na otimização dela. Então aqui você tem uma visualização, uma forma de compreender uma instrução SQL complexa de uma maneira mais visual, facilita muito, né, o trabalho de quem está analisando aí uma query. Então, recapitulando um pouco, isso pode ocorrer no ambiente de desenvolvimento ou no ambiente de produção. No ambiente de desenvolvimento, quando você ainda está trabalhando na qualidade da aplicação. Você pode estabelecer aí um critério que toda query da aplicação, antes de ser enviada para homologação ou na fase de homologação, tem que passar pelo Optimizer para que você extraia o melhor rendimento possível, né? E isso antes de enviar para a produção. E na produção, você vai monitorar a produção, capturar as queries que estão com problema e aí analisá-las e sugerir uma nova versão, né? Tudo que nós estamos vendo aqui é possível de ser exportado em formatos em relatórios, em PDFs, por exemplo. Então, uma vez identificado, imagina que você esteja fazendo esse trabalho, mas você não é o dono do aplicativo que roda a query, né? É um RP, por exemplo, contratado, é um software de terceiros. Você pode encontrar aqui uma query com problema, que não está utilizando o índice, etc., e gerar um relatório e enviar lá para o seu fornecedor e falar: olha, meu amigo, o problema não é o banco de dados, o problema é a aplicação, aqui você está executando essa query sem índice, etc, etc, o que seria muito difícil de identificar sem uma ferramenta gráfica visual como essa, né? Então, esses são dos benefícios que você tem aí com o Optimizer, né? Identificação visual do que está acontecendo na sua base de dados, né, durante um determinado período, e aí o processo de tuning que vai te ajudar a obter uma melhor performance dessa query. Ele vai, em alguns casos, sugere a criação de índice, em alguns casos ele sugere a remoção de índice, porque está degradando a performance daquela query, etc. Então, esse é o Visual SQL Tuning, né? Então, fazendo um resumo da ferramenta, você tem uma editora aqui inteligente, com hints, etc., para facilitar o entendimento e o ajuste de instruções SQL. Você tem o processo de load, que permite executar uma carga no banco de dados, né? E, finalmente, você tem aqui o processo de profile, a função de profile, que é responsável pela captura do que está acontecendo na sua base de dados, que vai te ajudar a compreender o que acontece, né, naquele seu banco de dados num determinado período do dia. Ainda dentro do DB Optimizer, gostaria de mostrar alguns gráficos, né, algumas capturas com mais sessões recorrentes, etc., para que fique bem claro, né, o que a ferramenta pode fazer por você, né? Este é um exemplo com mais queries sendo executadas simultaneamente. Aqui um outro exemplo, né, então, de um gráfico mais diverso. Por exemplo, aqui você pode observar que ele está indicando, né, que provavelmente a aplicação seja o problema, né? E aí nós vamos ver que estavam ocorrendo aqui inserts, né, na base de dados no momento que ele logou essa atividade aqui, né? Então, isso facilita o entendimento do que é que está acontecendo, né, na minha base de dados, que está provocando uma lentidão, etc. Tá? Então, aí 2 exemplos mais completos, né, mais reais, de capturas com a função de profile do DB Optimizer, nesse caso, conectado a Oracle. Tá, ok? Muito bem, então isso sobre DB Optimizer. Vamos em frente com o Change Manager. Então, o Change Manager é uma ferramenta dedicada. Deixa eu encerrar esse cara aqui para que a gente libere um pouco de memória. O Change Manager é uma ferramenta dedicada a auxiliar os DBAs e desenvolvedores no dia a dia com alterações no metadado, promoções de versões, né, para ambiente de homologação ou produção, comparação de dados, equalização de ambiente de desenvolvimento, etc. Né? Então, basicamente, nós temos no Change Manager 3 funções principais. A primeira é archive e comparação de esquema, ou seja, archive e comparação de metadado. Isso permite que você
faça a captura, por exemplo, de um metadado diariamente. Eu posso criar aqui, a ferramenta é toda baseada em schedule, né, em agendas. Eu posso criar uma agenda e capturar um metadado, capturar a estrutura de um determinado sistema, de tabelas, store procedures, trigger, toda a infraestrutura, todo o metadado de um sistema. Toda noite, por exemplo, no momento que o sistema não esteja em produção, eu capturo a versão daquele dia do metadado do sistema. A qualquer momento, você pode executar uma comparação. Então, surgiu um erro em produção e não se tem ideia do que aconteceu, né? Normalmente, quando surge um erro de produção, ninguém mexeu em nada. Então, rapidamente você pode comparar a instância lá de produção com o último archive que você tem que estava ok e descobrir rapidamente se há uma alteração lá no metadado, né, que foi executada e gerar o script para reverter essa alteração se necessário. Tá? A segunda funcionalidade diz respeito a configurações. Então, o mesmo que eu faço aqui para arquivar e comparar metadado, eu posso arquivar e comparar configurações da base de dados. Então, quais eram os parâmetros do Oracle, ou do SQL Server, ou DB2, ou Sybase que estavam sendo utilizados naquele momento. E posso comparar esses parâmetros, ou comparar os parâmetros de dois servidores, qual a diferença de configuração entre duas VMs, por exemplo, que eu tenho lá com Oracle, com SQL Server. Né? Aqui também, na parte de comparação de metadados, eu posso também comparar dois servidores, duas instâncias. Então, outro problema comum olha, eu estou aqui em homologação e agora eu preciso saber tudo que está diferente no metadado para levar para a produção. Então, para assegurar que você não está esquecendo nada, eu posso comparar a instância de homologação com a instância de produção e ele vai gerar o script da diferença para mim e levar isso para que eu possa aplicar isso em produção. E a terceira função é comparação de dados. Eu posso comparar, por exemplo, duas tabelas e gerar um script de sincronização entre as tabelas, ou comparar uma base de dados toda. Né? Nessa comparação, nós também permitimos agregar criptografia, né? Agregar mascaramento nos dados. Então, é possível, com o Change Manager, por exemplo, você partir de um ambiente de produção e gerar lá um ambiente de testes, por exemplo, copiando os dados, mas aplicando mascaramento naqueles dados que são sensíveis. Então, eu não quero que o desenvolvedor tenha acesso a números reais de CPF, a conta bancária, ou a valores, salário, etc., eu posso aplicar um algoritmo de mascaramento sobre esses dados no momento de levar essa tabela para o ambiente de desenvolvimento, por exemplo. Okay? Então, essas são as três principais funções aí do Change Manager. Eu vou começar aqui pela parte de Archive. Né? Então, isso é outro produto que automatiza muito o dia a dia do DBA, resolve de maneira automática problemas que o DBA fica muitas vezes manualmente tendo que gerar scripts e fazendo seus próprios backups de metadado, etc., para que tenha alguma garantia aí caso ele tenha uma emergência em produção. Então vamos lá, começar aqui pelo Archive. Né? O primeiro processo que nós vamos fazer é capturar uma versão do metadado. Né? Então aqui nós vamos criar o Archive do DataU, né, desse evento que nós estamos realizando hoje. Aqui em refinamentos eu posso escolher um ou mais databases, aqui nesse caso estamos conectados a um SQL Server. Eu vou trabalhar com esse database aqui, o GIN. Né? Gostaria de capturar somente tabelas e seus relacionamentos, tá? Podemos capturar store procedures e tudo mais. Tá? Então, vou capturar aqui tabelas e seus relacionamentos, né? Seus objetos relacionados. Somente o owner DBO, que é o dono de todos os objetos aqui. Né? Vamos salvar esse esquema Archive Job, essa captura. Aqui você tem alguns detalhes a mais, você pode definir quantos arquivos você quer manter, ou seja, quantas versões desse archive você quer manter, se você quer enviar uma notificação por e-mail, por exemplo, toda vez que esse cara for executado. A gente vai salvar esse job e fazer um run. Quando eu executo o job, ele vai conectar lá nesse banco de dados e capturou o metadado para mim. Então, nesse momento, o que nós temos aqui como resultado, aqui do job do DataU, é a versão 1.0, né, desse archive. A cada dia ele vai incrementar uma versão até o momento que eu disse para ele parar. Então eu posso configurar as 30 últimas versões, ele vai manter aí 30 versões desse archive. Muito bem, temos aí um archive do database GIN. Né? Eu vou conectar novamente o mesmo banco de dados utilizando o Artisan ou o RapidSQL, tanto faz. Então vamos imaginar que eu sou desenvolvedor e
por alguma razão, acordei hoje com uma vontade incrível de fazer uma alteração na base de dados de produção, né? Então, eu vou conectar aqui o meu SQL Server, lá no Database GIN, tomar aqui uma tabela broker, né? Dar um open aqui na tabela. Visualmente, a ferramenta nos permite aplicar aqui uma alteração, então eu vou expandir aqui o last name, por exemplo. Eu quero de 60, eu quero que o last name aqui tenha 100. Alter. A ferramenta vai gerar o script de alteração, execute, aplicamos a alteração lá no banco de dados. Então agora no banco de dados eu tenho uma mudança naquele metadado do database GIN. Voltamos ao esquema, ao Chain Manager. Vamos criar um job de comparação. Então agora o que nós vamos fazer é um esquema comparison job. Data1. Vamos comparar um archive. Então, qual archive? Olha, eu quero o archive que nós tomamos há pouco, em sua versão mais recente, e vamos comparar com a base de dados SQL Server. Né? Então, do archive para a base de dados. Vamos fazer aqui os refinamentos. Vamos, obviamente, comparar o mesmo database, os mesmos objetos, o mesmo owner. Né? Mapeamento, database GIN para database GIN, mesmo database. Vamos executar a comparação. Em alguns segundos, o Chain Manager vai te avisar que 98% dos objetos estão iguais. Já tem 2% aí, 2% que não batem. Né? Vamos verificar os resultados. Então eu consigo aqui prontamente perceber que a tabela broker tem uma diferença. Está aqui, ó, don't match. Né? Então, clicando aqui sobre a tabela broker, você pode observar os scripts, o original, né, o source, que é o nosso archive, e o target, que é o banco de dados, olha lá, que está na instância com 100. Né? Eu posso observar isso também visualmente. Tá? Então aqui, botão direito, ó, View Differences. E aí eu consigo compreender que na origem esse cara tinha 60 e agora no meu banco de dados lá está com 100. Então, rapidamente, isso serviria para uma Store Procedure, uma Function, uma Trigger, da mesma maneira que nós estamos apresentando aqui para a tabela, ocorreria para qualquer objeto da base de dados. Uma vez identificado o problema, eu posso gerar um relatório e mandar lá para o cara da produção, por exemplo, ou para o desenvolvimento, e avisar, olha, o problema, a diferença está aqui nesse objeto, ou eu posso prontamente gerar o script de sincronização. Então, quando eu gero o script de sincronização, o que ele vai fazer? Nesse caso, nós fizemos a comparação do archive para a produção, né, para o meu ambiente, minha instância, então ele está retornando as coisas à versão anterior. Estou voltando ao tamanho 60 que eu tinha anteriormente. Tá? Se eu comparar o inverso, então aí o resultado seria o contrário. Né? Eu vou, por exemplo, simplesmente atualizar meu ambiente com o tamanho de 100. Então essa é a funcionalidade de comparação. Isso serve para múltiplas possibilidades. Por exemplo, fazer uma comparação aqui entre duas instâncias, né, dois bancos de dados, duas instâncias ativas, não somente com o archive, e gerar o script para sincronizar essas instâncias. Né? Então essa é a primeira funcionalidade do Chain Manager. Depois nós temos a comparação de parâmetros. Então, da mesma forma, eu posso capturar os parâmetros e fazer a comparação dos parâmetros, né, após uma alteração, exatamente o mesmo mecanismo, né, e arquivar esses parâmetros e comparar, ou comparar duas instâncias de um mesmo banco de dados. E, finalmente, eu tenho a comparação de dados. Então, aqui é possível comparar duas tabelas, sincronizar essas tabelas em termos de dados e também aplicar mascaramento. Tá? Então vamos fazer um processo de geração de um banco de dados de desenvolvimento. Vamos fechar aqui algumas coisas. Não vamos salvar aqui. Primeiro passo é criar um novo banco de dados. Então vamos imaginar que nós estamos, eu vou precisar agora aqui do Artisan, né? Então, imaginemos que estamos criando uma nova base de dados para o pessoal do desenvolvimento. Tá? Então, vou conectar aqui o Artisan. Uma vez conectado, a gente vai lá para o SQL Server. Vamos criar um novo database. Então, vamos imaginar que
o database GIN dev, meu ambiente de desenvolvimento, o database que eu quero utilizar como destino, né? Manter as demais propriedades como default. Então o Artisan vai me criar, está aqui o script de criação, o Artisan vai criar o database GINDEV para mim. Então tá lá, tem um database criado, esse cara está vazio, não tem nenhum objeto, não tem nenhuma tabela, né? Vamos focar nesse momento em tabelas. Então voltamos ao Chain Manager, e o primeiro trabalho vai ser um job de comparação de metadado, né, de esquema ou esquema. Então vamos lá, create new. Então vamos fazer uma comparação. Tá aí o GIN. Então hoje nós vamos comparar dois bancos, duas instâncias reais, né? Aí vamos fazer o refinamento. Quem eu quero comparar? Eu quero comparar o database GIN. Então aqui no meu mapeamento eu vou comparar GIN em contrapartida a o GINDEV. Ok? Tá aí. Voltando um pouquinho aqui no refinamento, eu não quero comparar todos os objetos, vamos focar nesse momento em tabelas. Então quero comparar somente tabelas do owner DBO. Ok, ele vai me dar que os objetos vão ser comparados, mas eu quero também a primary key, o que vai me ajudar a mover os dados, né? Porque é pela primary key que ele vai fazer a comparação. Então vamos gerar no nosso database destino, GINDEV, as tabelas com primary key somente. Ok? Opções adicionais, notificações, salvamos este job, vamos executar. Bem, primeiro resultado é que 0% é igual, obviamente. O outro banco está vazio, né? Então eu vou gerar o script de sincronização. O resultado desse script é a criação das tabelas no database GINDEV. Então vamos trocar aqui para GINDEV, onde ele vai ser executado, e vamos executar esse cara. Resultado desse script, se nós voltarmos ao DB Artisan, eu tenho agora as tabelas criadas, tal qual as tabelas do database GIN criadas em GINDEV. Então aqui nós vamos olhar a estrutura, tem lá toda a estrutura da tabela bonitinha, e ela tem PK, né? Ela tem aqui o índice. A PK, né, a chave primária, criado. Muito bem, então temos já a estrutura, o que nos permite agora fazer uma comparação de dados. Então, segunda tarefa, vamos criar um job de comparação de dados. Então, Data Comparison Job, Data U. Vamos comparar SQL contra SQL. Aqui. Database GIN como origem, database GINDEV como destino. Ok? Opções, mapeamento. Então, inicialmente, o que eu quero é comparar GIN com GINDEV. Vamos fazer aqui o retrieve e observar o mapeamento que ele está usando. O que ele está fazendo? Ele está mapeando cada tabela da origem à tabela correspondente no destino. Esse sinal aqui em verde está me indicando que ele vai fazer isso automático, porque, como tem uma primary key, é a coluna que ele está usando como match, ou seja, o primary key é a coluna que ele vai usar para decidir se esse dado existe ou não no destino e vai enviá-lo para o destino. Ok? Então, para que a apresentação não fique morosa, nós vamos fazer a migração somente da tabela cliente, tá? Porque aqui cliente transaction é uma tabela que tem muitas linhas, tá? Aqui tem mais de 10 mil linhas, então isso tomaria um tempo. Essa é uma máquina, uma VM, né? Não é um servidor, tomaria um tempo para fazer toda a transação e depois o mascaramento de dados. Então vamos focar na tabela cliente. Eu vou salvar aqui esse job de comparação e vamos executá-lo. O resultado desse job de comparação obviamente, os dados também não batem, porque no destino está vazio. Nós vamos gerar o script de insert no destino. Então aqui ele vai fazer o insert no GINDEV de todas as linhas da tabela cliente. Esse é um pouco menor, então vai ser algo bastante rápido. Então vamos lá, executando o insert na tabela cliente. Ele já vai concluir. Feito. Então aí está
a tabela cliente populada. Se nós voltarmos ao nosso Artisan, tabela cliente, botão direito, select asterisco, muito provavelmente nós já temos dados aí disponíveis, tá? Então, esse é a tabela cliente populada. O que eu gostaria de fazer agora é mascarar dados. Então, o que eu quero mascarar? Bom, vamos mascarar aqui o salário, né, ou o total que esse cliente tem aí de entradas mensais, né? Essa não é uma informação que eu gostaria de passar adiante para o desenvolvimento. Então, voltando ao Change Manager, vamos criar um novo job, agora fazendo o mascaramento dessa tabela. Ou podemos alterar esse job, né, já existente. Então, basicamente, o que nós vamos fazer nesse job, vou salvar aqui esses caras, aqui em Options, nós vamos optar por sincronização automática, né, porque ele vai executar essa sincronização agora de maneira automática, permitindo agregarmos o mascaramento, né? E aqui no Column Mappings, vamos tomar aqui esse atributo, que é o valor aí recebido, né, por essa família, ou esse cliente no decorrer de um mês, né? E eu quero fazer aqui um shuffle, ou seja, ele vai gerar valores randômicos, randomize para gerar valores randômicos para essa coluna. Tá? Então definimos um critério aqui de mascaramento, salvamos o job, vamos executá-lo. Ele vai trabalhar, vai aplicar o mascaramento nessa coluna e como resultado, pois nós vamos conferir lá no Artisan, nós vamos ter esse atributo com um valor randômico diferente do valor original. Bem, nós temos a conclusão da execução do job, né, e 5.600 linhas foram movidas. Você pode aqui gerar um relatório, etc. Vamos observar o que aconteceu lá no banco de dados. Então, eu vou voltar aqui para o Artisan. Né? Aqui no Artisan, nós temos um select na tabela cliente do database GIN. Então, vamos considerar essa primeira linha aqui, ó, o valor aqui original, né, era 100 mil. Né? Vamos lá para a mesma tabela cliente, agora no database GINDEV, que é o database que a gente está preparando lá para o pessoal de desenvolvimento, no mesmo cliente, número 1, e aí o valor aqui passou a ser um valor aleatório gerado pela ferramenta 122.222 e assim para cada um deles. Tá? Então, esse é o resultado possível, o resultado que você vai observar aí com relação ao mascaramento de dados. Ele tem dois algoritmos, um é randomização, a outra é o shuffle. O shuffle vai trocar os dados de linha. Então, quando você está lidando com dados que não podem sofrer uma alteração no seu conteúdo, ou seja, um dado, por exemplo, como um CPF, né, ou uma data de nascimento. Eu não posso lá jogar uma data inválida ou um CPF inválido, porque isso não vai permitir testar o sistema. Então, o que a ferramenta pode fazer, nesse caso, é mascarar trocando os dados de linha, de maneira que aquela pessoa, né, o José da Silva, numa determinada data de nascimento, com aquele pai, aquela mãe, aquele CPF, ele não existe. Então, esse dado não é útil para outros fins. Tá? Então, aí é o mecanismo de shuffle. Né? Então, ou randomização ou embaralhamento dos dados dentro de um determinado result set. Então, esse é o DB Change Manager, 3 funcionalidades principais. Aí, a archive, comparação de esquema, de dados e de configuração. Muito bem, esta foi uma visão geral do DB Power Studio. Eu deixo aqui os nossos dados para contato da Embarcadero do Brasil, atendimento@embarcadeiro.com.br, e o telefone é o 11 5643 1333. Fiquem à vontade para entrar em contato, solicitar demonstrações personalizadas para a sua empresa ou orçamento para cada um desses produtos que nós vimos hoje. Obrigado e até a próxima.